A gente tem visto também uma movimentação interessante agora em relação a esses números do Flávio Bolsonaro, que apareceram agora na pesquisa da Atlas, e essa semana também vamos ter uma Datafolha, né? Vamos ver se a Datafolha vai confirmar essa tendência também da Atlas de apontar essa queda do Flávio Bolsonaro. Ontem nós tivemos ainda um outro episódio dessa questão do Flávio Bolsonaro, que foi a ida do Flávio à casa do Daniel Vorcaro, depois de tudo que tinha acontecido, depois do Vorcaro, inclusive, ter sido preso, né? Você acha que este novo capítulo, né, dessa... Sabe, teve alguém que falou um negócio que eu achei interessante, falou que é o chá revelação do Flávio Bolsonaro, que está sendo feito paulatinamente, né? Ele tem soltado aos poucos esse chá revelação. Mas você acha que este novo fato, o fato dele ter ido visitar, pode já ser pego também na Datafolha e aumentar ainda mais essa queda do Flávio? Pode ser, Bruno. Assim, o que eu acho que é muito ruim é o fato de todo dia a gente ter uma coisinha nova, né? Então, primeiro, não conheço o Vorcaro. Conhece. Não, nunca tratei de nada de dinheiro. Tratou. Mas era só por mensagem. Não, você também foi lá conversar com ele. Inclusive, foi o furo do nosso colega Igor Gadelha aqui no Metrópolis. Parabéns, Igor. Que depois o próprio Flávio confirmou numa coletiva de imprensa, né? Horas depois. Então, assim, é muito ruim quando você tem continuamente a pessoa falando e sendo desmentida. Eu acho que quem quer que esteja pilotando a campanha do Flávio, do ponto de vista de comunicação, devia sentar ele e falar: Flávio, conte-me tudo que você fez com o Vorcaro, se você foi a Trancoso, não foi para Trancoso, se usou chapéu de cowboy e só nas festinhas do Vorcaro ou não. Conte tudo que tem sobre esse assunto para a gente poder se antecipar, porque não dá para toda hora você dizer uma coisa e ser desmentido em seguida, né? Então o primeiro era, não conheço, conhece. Eu não recebeu. O dinheiro era apenas para o filme. Aí já ficamos sabendo que o fundo de investimentos comprou uma casa em Arlington, no Texas, que é o mesmo estado onde vive o Eduardo Bolsonaro, que é o irmão dele. E assim por diante. A última foi essa agora. Né? E parece até que o André Porciúncula assumiu, né, a questão da casa. Ele né, disse agora. que era dele, a casa que era para ele. Né? O André Porciúncula, que é esse aliado, que foi secretário, inclusive, do Ministério da Cultura na gestão do Mário Frias. Agora, eu não sei, assim, o que mais vai aparecer, entendeu? O que mais que vai ter de revelações aí da parte da Polícia Federal ou de outros investigadores nesse caso? André, você não acha que já é batom na cueca suficiente para se tiver que desmobilizar o eleitorado, essas denúncias, essas não são nem mais denúncias, né? Agora são confirmações, inclusive feitas pelo próprio Flávio Bolsonaro. Você não acha que isso já, se tiver ou tem alguma coisa a mais que você acredita que poderia mexer demais nesse processo eleitoral? Ou isso já é o suficiente, na tua opinião? Olha, na minha opinião, como pessoa física, eu acho que isso daí já é mais que o suficiente, né? Agora, será que isso é suficiente para o eleitor do Flávio? Essa que é a questão, de verdade. Eu acho que no Brasil a gente vive um momento de polarização tão profunda e intensa que já não se trata mais de vou eleger uma pessoa honesta contra uma pessoa corrupta, vou eleger uma pessoa inteligente contra uma pessoa sem propostas. Não, vou eleger a pessoa que pode derrotar o meu adversário. Acho que é nesse pé que a gente se encontra. E, surpreendentemente, para 34%, né, aparentemente, que é o percentual do Flávio, 34,3% na Atlas, tá tudo bem ainda. Eles ainda concordam que o Flávio está apto a ser presidente da República. Isso que eu acho que é mais preocupante até de você pensar, né? Tem mais de um terço dos brasileiros que pensa que essa relação com o Vorcaro não é suficiente para inviabilizar alguém. Aqui na tela, né? Os números da pesquisa Atlas de ontem, o Lula na liderança com 47% das intenções de voto aí no primeiro turno, né? O Flávio Bolsonaro aparecendo com 34,3%, e daí naquele pelotão abaixo, que são aqueles que estão esperando o que pode acontecer com o Flávio, que talvez venha sobrar voto para essa turma, né? Porque muito provável, o que me parece é que é muito difícil uma migração de voto do sujeito que quer votar no Flávio Bolsonaro e pro Lula. Se tem alguém que pode absorver esse voto, provavelmente são esse pelotão de baixo, né? Exato, apesar de que até existe esse voto, tá? Também o Brasil é tão grande que tem essa pessoa que ela
migra do Lula para o Do Flávio Lula pro Bolsonaro, Flávio, né? do Bolsonaro para o Lula e vice-versa. Isso existe, sim. Mas é muito minoritário. Em geral, são esses três aí, né? Os nossos... O Renan Santos, que nas pesquisas da Atlas sempre aparece aí em terceiro lugar, né? A Atlas tem uma metodologia diferente, né, pessoal, de coleta de dados, que essa coleta da Atlas ela é feita digitalmente, ela é feita na verdade, eles mandam alguns banners para as pessoas, a partir de características que essas pessoas têm, e essas pessoas respondem se elas quiserem responder a pesquisa. É diferente do método tradicional de pesquisa, que você aborda o eleitor e sai perguntando, mesmo o cara não estando muito afim de responder, e daí por isso tem os aumentos aí de não sabe, não respondeu, que a Atlas tem muito menos isso apontado, né? Mas o fato é que o Renan Santos aparece em terceiro lugar aí com quase 7% das intenções de voto, né, no arredondado, e liderando entre os mais jovens, entre os 16 e 24 anos, o Renan Santos liderando nessa categorização da pesquisa. Romeu Zema, que foi o cara que primeiro enfrentou o Flávio Bolsonaro quando surgem as primeiras denúncias, os primeiros vazamentos, né? E o Ronaldo Caiado diminuindo aí de tamanho com 2,7% das intenções de voto. Depois ali embaixo, Augusto Cury, Aldo Rebelo, que parece que nem mais candidato vai ser, né? O Democracia Cristã substituirá ele, nós vamos falar um pouco sobre isso também, porque é uma figura interessante que deve ocupar o espaço aí do Aldo Rebelo. E daí tem uma grande quantidade de candidatos lá embaixo que nem aparecem. Samara Martins da UP, Rui Hertz, Costa Pimenta, Hertz Dias, o próprio Cabo Daciolo, né? Você tem vários candidatos aí que foram surgindo nesse meio tempo. Os folclóricos, né? Os folclóricos, né? Mas olhando para esses números, com 47% das intenções de voto, e aqui, com quase 3% do eleitorado não decidindo ainda um nome, com quase 3% do eleitorado não decidindo um nome, o Lula poderia até ganhar em primeiro turno. Se a gente for para os votos válidos, isso poderia acontecer. Você acha que é possível isso? É viável uma vitória do Lula em primeiro turno, André? Eu acho que historicamente não, né? Assim, se considerar que isso não acontece no Brasil assim, nos últimos 8 ciclos eleitorais, se é que são 8 mesmo, mas assim, desde Fernando Henrique que isso não acontece. Então eu acho extremamente improvável que isso venha a ocorrer justamente este ano agora, o Bruno. Sobre a pesquisa da Atlas,